Primeiro ponto que eu coloco aqui hoje é a questão do risco da afetividade no mundo dos negócios. Estamos falando de crescimento empresarial, de ganho, de sucesso, de realização. O risco da afetividade, certo? Porque existem 3 itens aqui que eu quero mencionar. Chamada afetividade familiar. Os infinitos casos que eu encontrei da pessoa estagnar no crescimento, no não ganho ou na regressão, por questões de apegos indivíduos familiares são incontáveis, certo? E, na verdade, novamente, repito que são coisas que não são consideradas. Apego familiar que não tem maturidade, certo? Onde não se tem a liberdade, onde não se tem a responsabilidade de um certo modo, e se pratica um apego de um modo imaturo, desnecessário, e ele tem um custo muito grande. Porque é necessário o desapego para os negócios. O negócio é uma técnica, é uma matemática pura, matemática limpa, onde você coloca a tua força por inteiro, onde tu coloca o teu foco, onde você coloca a tua vontade, o teu desejo, a tua intenção, a tua alegria. Então é um foco que não pode dividir-se com outras coisas subjetivas ou ocultas. A afetividade familiar imatura, você fica preso em situações que não são necessárias, ela divide o foco, consome a energia, consome a vitalidade, consome a potência e não dá o resultado. Porque observem que um empresário, um empreendedor, um profissional maduro, ele tem o chamado desapego afetivo. O desapego não é abandono, não é desprezo, não é desconsideração. O desapego é um ato de maturidade, é um ato de consistência de pessoa, é um ato de amor, se quisermos. Porque um ato de consideração, de respeito pela outra parte, eu me desapego e dou espaço, dou a liberdade, posso dar a ajuda, mas não sufoco. Não me prendo, não fico pendurado, não controlo, não dou as minhas opiniões desnecessárias ou gratuitas. Então, o desapego da afetividade familiar, que, repito, é um ato de maturidade, é um ato de libertação, é um ato de vantagem recíproco. É uma das grandes variáveis para você estar inteira, no teu negócio, na tua profissão, no teu empreendimento, nos teus projetos. Olha, se eu tivesse o tempo de citar inúmeros cases, onde o apego familiar, aparentemente santo, cria grandes complicações, grandes paralisações e grandes perdas, certo? Que o problema é recíproco. Existe, às vezes, um familiar que pelas suas dificuldades, pelas suas possessividades, pelo seu ciúme, pela sua insegurança, pelos seus medos, avança o sinal e absorve uma outra pessoa, que é aquele que quer voar, ou vice-versa, aquele que pode voar, se aprisiona numa situação que podia ser resolvida de 1001 modos diferentes. Então, o primeiro item desse tema, risco da afetividade familiar, eu indico e sugiro que vocês tenham grande sensibilidade para ver o que é desapego, o que é liberdade, o que é amor real, certo? Grande sensibilidade. Porque existe um termômetro onde estabelece a harmonia da relação numa afetividade madura, no apego necessário, certo? Satisfatório, e que é uma grande variável de crescimento empresarial, profissional e econômico de sucesso, certo? Segunda variável desse campo do risco da afetividade é a afetividade num casamento.
Claro, não existe um casamento sem afeto, óbvio. Não existe um casamento sem amor, se bem que a maioria tendem a tocar em frente quando o amor já faliu há séculos, certo? Mas a afetividade no casamento enquanto risco entramos no problema do ciúme, da possessividade, do controle, da dependência, de não querer assumir autonomia, de não querer ser livre. É muito estranha a questão. Existe um termo que é usado muitas vezes, que casais empreendedores empreendem junto. Eu poderia dizer o contrário. Casais empreendedores não empreendem junto. Cada um tem o seu projeto, a sua independência, a sua autonomia, a sua liberdade. E tem uma reciprocidade afetiva, madura, amável, positiva, onde um não aprisiona o outro. Um não se pendura no outro. Nem por insegurança, nem por medo, nem por posse, nem por controle, nem por nada. Então, se vocês, espontaneamente, depois do que eu comento aqui, abrirem um pouco mais esse pacote do que é o risco da afetividade do casamento, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque isso que eu estou falando vai ficar gravado. Então, nós estamos falando de afetividade imaturas, indevidas, tanto na família quanto no casamento. Uma família sadia, um pai e uma mãe sadio, quer ver o filho livre, voar, responsabilizar-se, ser realmente dono do próprio nariz, e que ele ama a família mais do que de outra maneira. Um casal maduro, um quer ver o outro livre, poderoso, implacável, voando nos seus ares, sem inveja e sem nada, certo? Então, o terceiro ponto é um tipo de dependência afetiva que é em todo aspecto onde eu critico, onde eu tenho raiva, onde eu odeio, onde eu espero reconhecimentos infantis, onde eu espero aplausos, eu sou dependente afetivo, certo? Onde eu odeio, eu sou dependente afetivo. Onde eu condeno, eu sou dependente afetivo. Porque aquela coisa me envolve, me ocupa, me prende. Então, existem inúmeros elementos desconsiderados, ditos sem importância ao neutro, onde existe a conexão dependente de afetividade. Porque raiva é investimento afetivo, é investimento energético, ódio é investimento afetivo, energético, vital, assim como é o amor, certo? Então, esses três itens, afetividade familiar, afetividade no casamento, entre os filhos, entre tantas coisas, e a afetividade, a dependência dessas questões de amor e ódio, se vocês quiserem jogar sério, aproveitem a ocasião do que eu estou comentando aqui e façam um estudo mais profundo. Comecem a entender o que eu estou falando e comecem a ver que dá para amar ao infinito, ter afeto ao infinito sem ser dependente, tendo desapego maduro e fazendo grande sucesso no mundo dos negócios, da empresa e da economia. E tendo no outro, que é o filho, que é a filha, que é o pai, que é a mãe, que é o amado, que é a amada, um amor muito mais evoluído, mais forte e mais gracioso do que eu teria de outro modo, certo? Então, as soluções existem, só que nós vivemos com tapumes incríveis, de ordem conceitual, de ordem social, de ordem opinativa, onde se acha que certas questões vividas com extrema contundência afetiva, ou emotiva, ou psicológica, são normais. Não, não são normais. Normal é a liberdade, é a harmonia, é a responsabilidade, são outras coisas, certo? Segundo ponto, que é o ponto mais, digamos, um pouco esperado e intrigante, que é a gestão da sexualidade, certo? Segundo item da nossa aula, gestão da sexualidade no mundo dos negócios, no mundo das empresas. Olha, a sexualidade é um tema que você pode, já foram escritos N enciclopédias e livros e jamais se esgota.
É óbvio que em 5 minutos aqui eu vou dizer algumas coisas que eu julgo importante, mas que infinitamente longe de querer dar uma resposta cabal a esse tema. Porque a gestão da sexualidade é um termo que eu nunca ouço falar, nunca ouvi falar, por exemplo, gestão da sexualidade, certo? Então notem que o sexo é um instinto fantástico, fortíssimo, poderoso, que arrasta, prazeroso, certo? Um dos mais fortes. E ele rouba facilmente a cena do foco mental de um empresário, de um profissional, de um projeto. Se você não tiver maturidade, se você não souber fazer sanidade, se você não tiver sanidade, se você não souber fazer a gestão desse instinto que pulsa muito forte, a primeira coisa que ele faz, ele destrói o teu foco. Porque ele pode fazer com que a tua cabeça gire na surdina, enquanto você está trabalhando, fazendo projeto, fazendo reuniões. Não é fora de propósito aqui, certo? Então, o instinto do sexo é um instinto que naturalmente positivo, fantástico, belo. Ele precisa de uma gestão. Mas vamos aos outros itens deste ponto aqui. E existe um sexo que é o sexo da cabeça, rarissimamente tratado e conhecido, certo? Porque o instinto sexual orgânico, emotivo, fisiológico, emocional, ele é natural, ele é positivo, ele é fantástico. Mas ele é uma tumescência orgânica, ele é sentido, ele é vivido. O organismo é quem dá o sinal, quem faz o convite, quem puxa, quem cria o desconforto da tensão e da tesão, certo? Mas o sexo da cabeça, tratado e descrito nas últimas décadas por alguns sábios, certo? Que não entra a ver no mundo acadêmico nunca. Ele é um sexo que gira na imagem mental, na fantasia, na cabeça, e não no orgânico, e não na emoção, e não na tesão propriamente dita de pênis e vagina e seus acessórios, certo? E esse segundo item, o sexo que existe na cabeça, ele é reforçado e desencadeado por toda uma parafernália comercial hoje, de imagens, de exposições, de brinquedos, de ativações, de quanto é tipo, certo? E pasme, toda essa indústria de estímulos, de recursos, certo? Do sex shopping, que eu não discuto o assunto, ela é tida como uma grande variável de solução. Que se nós não prestarmos atenção e nos perdermos um pouco por esse caminho, entramos até numa obsessão mental, numa compulsão, numa necessidade montada, onde o sexo na cabeça ele vai a 1000 por hora. E orgânico provocado, ele responde, mas provocado, arrastado, puxado, é como se você tivesse que comer sempre sem fome, certo? Então esse segundo item do sexo na própria cabeça, precisa de uma gestão muito dura, de uma compreensão, de um conhecimento, de uma sabedoria, e de um controle, de um autocontrole, se chama gestão. Como não ativá-lo? Como silenciá-lo? Como desviá-lo? Porque, visto isso no trabalho clínico de quase 4 décadas, visto isto com a minha pessoa pessoalmente, certo? Esse tipo de tesão sexual, ele não leva ao crescimento, ele não leva nem à satisfação, nem à saciedade. Ele leva a uma obsessão cada vez mais, a uma necessidade cada vez maior, e a uma exaustão energética, vital, que pode gerar doenças, que pode gerar depressões, que pode gerar inúmeras variáveis psicológicas, mas que pode tranquilamente trancar o crescimento na empresa, nos negócios, no dinheiro e na profissão.
certo? Eu tenho N cases nesse sentido. Recentemente, numa sessão com um cliente que fez o voo da águia, sessão individual, falo aqui como um case, ele me disse, porque essa é uma aula que entra, uma aula inteira no curso Voo da Águia, ele me disse que depois que ele ouviu a aula, que foi uma aula de 1h10, onde eu coloquei todos os fundamentos, ele se viu por inteiro naquela aula, ele percebeu como é que ele funcionava nessa questão e começou a se policiar, desativar, desviar e fazer uma gestão de sua sexualidade nesse campo e mudou muita coisa na sua tranquilidade, na sua concentração, no seu foco, na sua carga de vitalidade, certo? E um resultado incrível. Isso que eu chamo de gestão da sexualidade. Claro que é um tema que precisa ser aberto de mil e um modos que não existe em nenhum livro quase. Mas existem os materiais escritos, muitos sábios que já circulam por aí, certo? Que tratam isso aqui até as raízes, ok? Mostrando a parte positiva da sexualidade, no seu sentido instintivo natural, sábio, e mostrando a parte problemática e perdedora de uma sexualidade que ela já existem as repressões, existem as proibições, existe o moralismo, ainda que inconsciente, ainda que arquetípico, e que ele acaba sendo, na verdade, estimulado e ativado num conflito. Porque existe uma dimensão do orgânico e das emoções que não se move, e existe a cabeça que se alvorota, provocando e puxando para sexo, relações, masturbações desnecessárias e tudo quanto é coisa que nós conhecemos, certo? Bom, e depois nós temos aqui, ainda na gestão da sexualidade, só para dar um outro ponto nesse campo aqui, da sexualidade, existe o mundo do casamento, que existe, onde existe um sexo legal, legalizado. Dentro do casamento nós podemos encontrar o sexo natural, instintivo, positivo, em grande escala, ou podemos encontrar o sexo que dura positivamente um tempo e depois ele é continuado por legalidade. Porque eu sou casado, porque tenho deveres e tudo que vocês sabem, certo? Quando se começa a exercitar um sexo legal no casamento, e são infinitos casais que fazem isso, por ignorância, por desconhecimento, por compromisso, pode contar que é uma das variáveis que vai começar a silenciar a pilha do crescimento empresarial. Vai baixar a cota da carga da bateria no crescimento profissional, no crescimento econômico, certo? Então existe este campo dentro da vida a dois, por isso que eu falo que são temas que jamais são tocados, e que é preciso olhá-lo com realismo. Porque dentro da vida a dois, existem variáveis que funcionam a vida inteira, existem outras que não funcionam a vida inteira. E daí? Por má gestão? Porque erramos? Não sei por quê. Só que a vida e a economia e a empresa e o crescimento faz as suas contas. Não faz as contas da tua cabeça, da tua moral, dos teus costumes. Faz as suas contas, certo? Então nós rezamos na matemática, na cartilha das contas da vida, dos empreendimentos, da natureza, ou nós podemos pagar um preço, às vezes, muito alto, certo? Então, dentro do sexo do casamento, essas duas variáveis, o sexo natural, positivo, e um sexo legal. Deixo para vocês, passo a bola para vocês. E dentro deste aspecto da vida ainda, da vida conjugal, existe o sexo extraconjugal. Hoje em dia, em grande escala, de ambos os lados. Novamente, é um ponto delicado e muito interessante que eu não posso tratá-lo aqui. Quando que é vantajoso e um fato de crescimento, uma relação extraconjugal, e quando que ela é deletéria? Porque não podemos ser ingênuos de entrar no moralismo e dizer que a relação extraconjugal é só negativa. Eu não entro nesse mérito. Só que veja bem, coloco esses 3 itens aqui, quem quiser depois reveja a aula,
para dizer assim que no aspecto gestão da sexualidade entra esse campo. Se você começar a entender o sexo como um instinto positivo e altamente prazeroso e realizador e potencializador, se tiver uma gestão extremamente sábia, em todas as proporções, o que não é fácil, o teu negócio pode andar a 1000 por hora. A tua empresa cresce, teu dinheiro aumenta. Por quê? Porque existe uma variável das mais contundentes em termos instintivos e vitais, que ela te potencializa, que ela te revigora, que ela te motiva, que ela te alegra, que ela te deixa feliz. E o contrário também é verdade. Então, podemos fazer um curso de várias aulas só em cima da gestão sexual, a fim dos negócios, a fim do crescimento, a fim da riqueza, a fim da economia. Mas não só isso, a fim da sanidade orgânica, emocional, de autorrealização, certo? Mas que basta dar esse toque e esse ponto. O terceiro item que eu vou tratar agora, para fechar o nosso take de hoje, é como crescer e não cair. São os 3 pontos prometidos para hoje. Todas as terças-feiras aqui nas nossas aulas, as aulas vão se encurtar um pouquinho. Eles vão ficar um pouco mais curtas a partir da semana que vem, certo? São sempre temas agudos e eu aceito que vocês me mandem temas, sugestões para que eu trate aqui. O tema que vocês gostam, o tema que vocês acham importante, certo? E quem quiser informações sobre o curso Voo da Águia, ficou pronto uma nova página, onde ele é feito em 2 etapas, por um preço irrisório, a primeira etapa. Me chame no direct que eu mando o link para vocês verem o curso. Não estou dizendo para mim fazer o curso, porque vocês conheçam o curso, né, gente? Saibam que proposta que é essa, certo? O terceiro item aqui é como crescer e não cair. Observe. Uma coisa é você crescer, o que não é fácil. Crescer continuamente, que é o tema das nossas aulas, crescimento empresarial. Crescer continuamente em termos de uma linearidade crescente. Outra coisa é manter-se lá. Outra coisa é não cair. Quantos empresários, quantos profissionais que crescem por anos e depois caem? Crescem por décadas e depois vão à falência. Por quê, gente? Certo? Então, o natural de uma pessoa qualificada, de uma pessoa que conhece, de uma pessoa que tem maturidade, de uma pessoa que tem preparo, é crescer e ficar lá. Certo? Nada de anormal, nada de especial sobre isso. Então, os itens que garantem o crescimento e a manutenção do crescimento são alguns que eu vou comentar aqui, mas tem muitos outros. Primeiro, resolve as patologias internas, psicológicas e emocionais. Tem que resolvê-las. Patologias internas de ordem consciente e de ordem inconsciente, onde você é teimoso, você é arrogante, você é omisso, você é tudo que você quiser. Você é vingativo, você é agressivo, você é qualquer coisa. Resolve. Hoje existem belíssimos trabalhos para dar sanidade ao empreendedor, para dar maturidade, para dar equilíbrio, certo? Primeiro ponto, resolve isso aí. Ou você quer ganhar a maratona, ou a corrida de 100 metros raso, correndo com os espinhos no pé. Não vai dar certo. O segundo item, para crescer e manter-se lá. Precisa de uma dupla formação, gente. Uma formação técnica exaustiva, que eu já disse que dispensa comentários, e uma formação pessoal, que é o que eu falei durante essas 4 aulas. Onde eu tenho equilíbrio, eu tenho maturidade, eu sei tratar a minha família, sei tratar o meu casamento, sei ter desapegos, sei me portar na sociedade, eu sei me portar com os meus colaboradores, eu sei conduzir o meu estilo de vida, eu sei conduzir a minha sexualidade, eu sei usar o meu tempo livre. Então é uma dupla formação, a formação técnica, empresarial, empreendedorial, tudo que nós quisermos, mas uma formação onde eu me torno um cara que se conhece, que sabe quem ele é e que sabe como conduzir-se. Porque se eu não sei a minha vida,
a minha ignorância, ou as minhas doenças, ou as minhas angústias, ou as minhas raivas, atacam o negócio daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20. As minhas frustrações que eu não me realizo, porque não tenho uma vida pessoal, privada, inteligente, atacam a minha riqueza, atacam o meu negócio, atacam a minha empresa. Então, essa dupla formação, que hoje começa a engatinhar um pouco mais, a formação pessoal, a formação de um empreendedor na sua personalidade, na sua vida privada, no seu modo de ser, no seu estilo de vida, certo? E o terceiro item aqui, para manter-se em alta e não cair, é preciso ter um crescimento contínuo nas duas áreas. Se eu cresço economicamente, se eu cresço empresarialmente, se eu cresço como imagem social, como prestígio, como poder, eu devo alastrar o crescimento na minha vida pessoal, tendo um carro melhor, tendo uma casa melhor, tendo uma vida melhor, tendo mais prazeres, mais alegrias, mais luxo, mais conforto. Eu tenho que fazer uma expansão territorial qualificada e estética que tenha equilíbrio, equivalência com aquilo que é a minha riqueza empresarial. Porque caso contrário, nós crescemos como material, como riqueza, como poder social. Somos pobres como ser humano. Vivemos uma vida mediana ou medíocre. E isso não mantém alta, não dá garantia da não queda. A força para não cair, a força para manter-se em alta, ela está contida. Enquanto eu sou expert e capaz no mundo onde eu transito, que é o meu métier, em todo sentido, e no quanto eu tenho o apoio, a força, o prazer, a alegria, o sustento, o retrotera da minha vida privada. Porque eu sou o que eu tenho. O que eu constituo, o que eu faço, o que eu desenvolvo, o que eu assumo para mim, certo? Então, nesse segundo item, equilíbrio, nesse terceiro item aqui, equilíbrio entre o crescimento empresarial, profissional e econômico e a expansão, a qualificação da vida privada, é um item que me dá realmente a segurança para manter-me em alta e jamais cair, certo? Porque quando um grande cai, algum desses erros ele cometeu, certo? E aqui, óbvio, novamente, precisa de um curso inteiro para abrir todos os pacotes que precisam serem abertos, certo? E o quarto item que eu coloco aqui para manter-se em alta e não cair, repete um pouco o que eu falei até aqui, é um investimento contínuo em si mesmo. O que acontece com a maioria das pessoas? Investe em treinamento na empresa, investe em MBA, investe em especialização, investe em cursos, investe em viagem de negócio. Mas quanto que você investe no teu autoconhecimento, no desenvolvimento do teu interno, na tua evolução mental, na tua competência interior, na tua sensibilidade? Quanto é que tu investe? Numa terapia séria, num mundo que te dá realmente conhecimento, cultura, experiência, prazeres. Quanto que você investe? Como se nós, muitas vezes, a gente chega a perceber que somos uma máquina de produzir meios materiais e que não sequer fazemos desses meios um instrumento de construirmos no outro lado, certo? Então, esses 4 pontos que eu comentei, não repito agora. Quem quiser, veja a aula depois. Ela vai ficar até amanhã à noite, meia-noite, depois ela vai para o YouTube. E sempre eu faço esse mesmo convite para vocês repassarem essa aula para alguns amigos. Passem lá o link, o aviãozinho para eles. E quem não estiver me seguindo, me siga. Que a gente junto é sempre mais forte, tá, gente?